meus amigos, minhas amigas, meus colegas advogados, estou aqui novamente para dar sequência a este estudo que estou fazendo juntamente com vocês sobre a prescrição da ação de improbidade administrativa. É o assunto que está em foco neste momento no meu canal, tá? Nós já iniciamos falando sobre a prescrição e esclarecendo que nada mais é o Instituto da Prescrição do que aquele prazo que dispõe o Ministério Público e o município para o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa quando for necessário. Falamos também nos meus vídeos anteriores que esta matéria está prevista no artigo 23, nos incisos de 1 a 3 da Lei 8.429 de 1992, também conhecida como LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Nós já falamos sobre os incisos 1 e 2, ou seja, das hipóteses de prescrição previstas nos incisos de 1 a 2 do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Nós vimos que as questões enfocadas nos incisos 1 e 2 acerca da prescrição levaram em consideração as pessoas, os agentes públicos que estariam envolvidos nestes supostos atos ímprobos apurados pela administração municipal, apurados pelo Ministério Público e que serão alvos de uma ação de improbidade. Então nós vimos que nesse caso os envolvidos quando falamos do inciso 1 e 2, são os agentes políticos, no nosso caso do estúdio, prefeitos e vereadores, secretários municipais e os servidores públicos, efetivos e comissionados. Vamos ver o que diz a redação do artigo 23 da LIA. O artigo 23 da LIA diz o seguinte: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas, ou seja, as ações de improbidade administrativa podem ser propostas. Inciso 1, até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou função de confiança, ou seja, até 5 anos após o término do mandato do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários municipais, dos ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança. O inciso 2 fala dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplináveis puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Esses prazos aqui, como eu já disse, estão previstos na Lei 8.112 de 1990, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que foi a lei que nós tomamos como parâmetro para o nosso estudo. E, dependendo da situação, esse prazo prescricional desse inciso 2 também pode ser levado em consideração a regra prevista no artigo 109 do Código Penal brasileiro. Nesse vídeo de hoje, encerrando essa questão da prescrição da ação de improbidade administrativa, nós vamos falar da hipótese prevista no seu inciso de número 3, tá certo? Nesse caso, é levada em consideração as entidades identificadas no artigo 1º da LIA que recebem verbas públicas e que estão obrigadas a prestar contas. Vejamos o que diz, então, o inciso 3 do artigo 23 da Lei 8.429 de 1992. Diz o inciso 3 que esse prazo de prescrição é de até 5 anos da data da apresentação à administração pública municipal, no nosso caso, em estudo, da prestação de contas final das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, repetindo, após a apresentação da prestação de contas pelas entidades identificadas no parágrafo único do artigo 1º desta lei, tem seu prazo de 5 anos
para propor qualquer tipo de ação de improbidade administrativa. E quais são essas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.429? Para o nosso caso em estudo, seria o município, no caso, é uma dessas entidades da federação, né? Considerada como no artigo 1º da Lei 8.429 de 92. Então seriam as entidades, o município, as suas autarquias, fundações, as economias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, tá certo? Então todas essas entidades que recebem verbas públicas estão obrigadas a prestar contas do dinheiro público que lhe foi repassado. E para isso, elas têm que elaborar uma prestação de contas dentro do prazo estipulado entre as partes, entre aquele que tem que prestar contas e o ente que concedeu esta verba pública. Tá? Por exemplo, no caso do município, o município nós sabemos que repassa mensalmente ou anualmente verbas públicas às entidades do seu município, né? Ou através do que nós chamamos de subvenções. Né? Por exemplo, é muito comum se passar verba de subvenção para ajuda da APAE, por exemplo, da sua cidade, do asilo, do seu hospital, das ONGs de um modo geral, né? As organizações sociais sem fins lucrativos, né? As OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público. Então essas entidades normalmente recebem verbas do município e por isso elas estão obrigadas a prestar contas ao município. E uma vez prestadas as contas, entregue a prestação de contas, inicia-se o prazo de 5 anos para que o município, uma vez constatada a prática de algum ato ímprobo, dispor de um prazo de 5 anos a partir da data da entrega da prestação de contas para o ajuizamento de qualquer tipo de ação de improbidade administrativa. O mesmo nós podemos dizer em relação ao município, que no momento em que ele passa a receber verbas do Estado, da União, por exemplo, ele tem que fazer a sua prestação de contas. E a partir do momento que o município presta conta a esses outros entes da federação, a União, o Estado, tem o prazo de 5 anos, dependendo do caso, para propor as ações de improbidade administrativa praticadas pelo município, incluindo inclusive o seu gestor público, no caso o prefeito municipal. E uma pergunta que se faz é o seguinte: por que as entidades têm que prestar contas? Olha, obviamente, porque se trata de dinheiro público. E quando se trata de dinheiro público, ele tem que ser prestado contas do que eu fiz com o dinheiro. Quando se faz um repasse de uma verba pública, se firma um convênio onde são estipuladas as condições para o repasse desta verba pública. Daí a necessidade de se prestar contas de conformidade com o que foi conveniado, né? Foi pactuado entre as partes. Se eu recebo uma verba para a construção de uma escola, uma verba federal, por exemplo, para a construção de uma escola, eu não posso, de forma alguma, usar desse dinheiro para fazer calçamentos nas vias públicas da minha cidade. Estaria havendo um desvio da verba, né? Apesar de estar sendo aplicado no próprio bem público, mas com destinação diversa daquela originária do convênio firmado entre as partes. E esta obrigatoriedade da prestação de contas pelas entidades ao município e pelo município à União e ao Estado, daquelas verbas recebidas, advém de uma regra constitucional prevista no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, que diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, vocês podem ver
que esta obrigatoriedade, ela está expressa no texto constitucional vigente, na nossa Constituição Federal. Então não é à toa que eu tenho que prestar contas, não é porque só se trata de dinheiro público, é porque existe uma exigência constitucional nesse sentido, né? E por que se fixa esse prazo, esse marco inicial da contagem do prazo de 5 anos para o ajuizamento de qualquer tipo de ação de improbidade administrativa pelo município contra as entidades que ele transferiu verbas públicas, pelo Estado ao município, pela União ao Estado e aos municípios? Porque a partir do momento em que a prestação de contas é entregue ao município, a partir dali pressupõe-se que o município vai tomar conhecimento de todos os atos praticados pela entidade beneficiária da verba pública e ver se o seu gestor, o gestor daquela entidade, realmente aplicou a verba da forma conveniada, se a documentação entregue é idônea, coisas dessa natureza, né? Se houver a prática de qualquer ilegalidade na prestação de contas, apuração de qualquer ato ímprobo, é a partir daí que se iniciará esse prazo de 5 anos para o ajuizamento de qualquer tipo de ação de improbidade pelo ente público, tá certo? Eu gostaria, antes de encerrar esse trabalho sobre a prescrição da ação de improbidade administrativa, fazer uma ressalva com relação a este prazo prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Vocês podem ver que até aqui nós falamos da prescrição prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Obviamente que existem outros tipos de prescrição para os negócios jurídicos que vêm previstos no Código Civil Brasileiro, que não é o caso nosso em estudo. Mas o que se prescreve? É o direito de se propor essa ação para que eu possa pedir a condenação do agente público em uma ou em todas as sanções previstas no artigo 12, nos seus incisos de 1 a 4 desta Lei de Improbidade Administrativa. Então eu quero dizer que nós temos uma exceção aqui com relação a essa prescrição. Quer dizer o seguinte, se eu não propuser essa ação no prazo de 5 dias, eu não posso pedir a condenação do agente público, a não ser numa única hipótese que pode ultrapassar este prazo de 5 anos. E qual é essa hipótese? É quando a sanção ou a penalidade diz respeito ao ressarcimento de dinheiro ao erário municipal. Quando se trata de ressarcimento ao erário público, eu posso dizer que não existe prescrição, que é imprescritível. Ou seja, não existe prazo, eu posso propor a qualquer momento. Então, quando eu tenho aqui no artigo 12 várias sanções que podem ser aplicadas ao agente público, eu posso dizer que quais são as que prescrevem nesses prazos da Lei de Improbidade Administrativa de 5 anos, ou, dependendo de se for servidor público, de acordo com o Estatuto do Servidor Público. Podem prescrever as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos fiscais ou creditícios. Estas sanções, se a ação não for proposta em tempo hábil, dentro de 5 anos, ou no prazo estabelecido no Estatuto do Servidor, elas estão prescritas, não podem mais ser ajuizadas e os agentes públicos não podem mais ser penalizados por essas sanções. A única sanção que resta do artigo 23 da LIA e que não prescreve nunca, por ser imprescritível, é aquela que trata do ressarcimento ao erário do dano causado pelo agente. Então, causou-se um dano ao patrimônio público, apurou-se esse valor, essa ação para requerer esse ressarcimento ao erário é imprescritível. E por que o legislador deixou isso aí como imprescritível? Para resguardar o patrimônio público.
Eu até acho que não deveria ser assim, poderia ter um prazo mais elástico, mas não imprescritível, que isso fica para o resto da vida. Tá? O agente público pode vir a falecer e os seus sucessores responderem por isso, porque é imprescritível. Né? Então eu quero fazer uma crítica aqui nesse sentido, dizendo que eu acho que poderia ser, por exemplo, prazo de 10 anos, 15 anos, mas nunca ficar em aberto, uma norma em aberto, uma prescrição em aberto, sem prazo definitivo. E por que é imprescritível a sanção de ressarcimento ao erário ou aquela de perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, que é outra sanção do artigo 23, por que é imprescritível? Primeiro que a perda de bens vai ser transformada em ressarcimento e tem que voltar isso ao patrimônio público. Mas a fundamentação legal para mim poder dizer que esta ação é imprescritível, eu vou também me socorrer a nossa Constituição Federal no seu parágrafo 5º do artigo 37. Tá? O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal diz que é imprescritível a ação judicial que busca o ressarcimento de danos decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa. Implica dizer que somente é imprescritível quando o dano é originário de um ato de improbidade administrativa. Porque se for um outro dano causado ao patrimônio público que não for originário de improbidade administrativa, ele é prescritível. Aí existe a prescrição, cujos prazos são diferentes e estão previstos no nosso Código Civil brasileiro ou nas outras legislações que temos infraconstitucional, ações ordinárias, tá certo? Então, com isso eu encerro esta parte da prescrição. E para fechar esse trabalho, eu faço uma pergunta. Como definir o início da contagem do prazo prescricional? Nós vimos que nós temos 3 hipóteses, do inciso 1, 2 e 3 do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Mas como definir o início desse prazo quando eu tenho acionado numa ação judicial vários agentes públicos, como, por exemplo, agentes políticos, detentores de cargos eletivos, como prefeito, vice-prefeito, vereadores, ocupantes de cargos comissionados na administração pública, servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, e servidores efetivos e terceiros que também participaram deste ato ímprobo. Quero dizer o seguinte, o ato ímprobo foi praticado envolvendo vários agentes públicos, inclusive terceiro, que não é agente público, mas que teve a participação, como uma empresa, por exemplo, que prestou algum serviço ao município. Aí misturou-se os 3 incisos numa situação só. Como que eu devo fazer para me considerar a contagem deste prazo? Nós temos aí 2 correntes nesse sentido. A primeira corrente defende o entendimento que essa contagem inicial do prazo prescricional deve ser levado em conta de forma coletiva para todos os envolvidos, tomando-se por base a data em que o último envolvido, o último réu acionado na ação, tenha deixado o seu cargo. Então, vai contar, se são vários envolvidos, envolvendo as 3 hipóteses do artigo 23, contar-se-á esse prazo a partir do momento em que o último envolvido deixou o cargo. O prefeito deixou o cargo, o vice-prefeito ou o servidor público, vai se esperando essa ordem até que o último deixe o cargo. A partir dali inicia-se o prazo da prescrição. Aí inicia-se a contagem. Essa é a primeira tese, e eu cito aqui nesse caso um precedente para você que queira aprofundar-se mais neste assunto, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, num agravo de número 48.093. Então, o precedente do TRF1, agravo 48.093. Isso é a primeira corrente. Já a segunda corrente
com a qual eu me comungo, entendo que este seria o entendimento, a meu ver, correto, defende a tese ou o entendimento de que essa contagem nesse prazo deve ser feita não de forma coletiva, envolvendo todos os agentes públicos, mas de forma individual para cada agente público. Aí leva-se em consideração cada hipótese dos 3 incisos do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Tá? Então pode haver vários envolvidos, um ser excluído por prescrição e os outros continuarem, por exemplo. Tá? Ou no final todos serem excluídos, pode ser todos serem atingidos pelo prazo prescricional. Mas nessa segunda corrente considera-se o prazo individual para cada agente, dependendo da sua situação funcional na época dos fatos na administração pública. Nesse caso eu trago para vocês que também queiram fazer um estudo mais analítico dessa questão, um precedente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, no RESP número 1.088.247, RESP 1.088.247, e volto a afirmar que eu me comungo com esta corrente, por entender que ela seja a mais coerente e a mais sólida, vamos dizer assim. É um precedente aqui que eu cito do STJ, tá certo? Com isso, eu vou encerrar este meu vídeo. E nós encerramos aqui o assunto sobre a prescrição da ação de improbidade administrativa. Tá? Vamos iniciar nos próximos vídeos um novo estudo, aí já falando da própria ação de improbidade administrativa, propriamente dita, já no campo do judiciário. O seu ajuizamento e a sua tramitação no judiciário, como é que funciona. Tá? Esse vai ser o nosso estudo, no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que você se inscreva, você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Para que você possa continuar recebendo esses nossos estudos, essas nossas considerações sobre a Lei de Improbidade Administrativa. É um assunto interessante, é um assunto que eu acho que atual, né? Envolve a situação atual que atravessamos na política brasileira, na política estadual, federal, municipal, enfim. Eu acho que a nossa população está se alertando para situações de absurdo que vem acontecendo no nosso município, que até então ficavam desacobertadas. Com este trabalho meu, com essa divulgação que outros profissionais fazem nesse sentido em suas redes sociais, este assunto vem tomando uma dimensão maior e um interesse muito maior por aqueles que interessam pelo seu estado, pelo seu Brasil, pelo seu município, tá certo? Pelo nosso Brasil, não pelo seu Brasil, né? E eu peço então que você vai aí no sininho, aí aperte, se inscreva no canal, deixe a sua mensagem para que possamos continuar o nosso trabalho e que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Um abraço a todos vocês que me ouviram e até a próxima.